Oi, eu quero falar com você sobre a oração que Deus atende. Geralmente, quando nós falamos sobre oração, nós ficamos tentando descobrir uma forma que possamos pressionar Deus para poder atender as nossas demandas. E nós aprendemos tanta coisa, e uma das coisas mais absurdas que eu acho, por exemplo, dentro desse contexto de busca de resposta de Deus, está naquilo que as pessoas muito ensinam. Olha, determina, pressiona Deus, porque se você pressionar Deus, Deus vai atender você. Quando não, se revolte. E às vezes as pessoas acabam ensinando a outras pessoas a fazer exatamente aquilo que não funciona. Porque quem vai pressionar Deus? Quem somos nós para pressionarmos Deus, para determinarmos alguma coisa, se a vontade de Deus é soberana sobre a nossa, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, e a nós compete somente ficarmos pedindo misericórdia para que Ele olhe para nós e na sua misericórdia. A palavra misericórdia significa o quê? Que a nossa miséria alcança o coração de Deus. Miséria de miséria e córdia de coração. E quando essa misericórdia de Deus realmente acontece, aí nós somos alcançados unicamente pela sua bondade. Porque a Bíblia diz que as nossas obras de justiça são como trapos de imundície diante de Deus. Então vejam bem, a Bíblia fala que um servo de Deus muito abençoado, chamado Salomão, ele foi construir um templo, porque o seu pai havia reunido material, mas Deus achou que o Davi, o pai de Salomão, não deveria construir aquele templo, porque havia sujado muito a sua mão de sangue, e essa missão, essa tarefa foi passada exatamente para o filho, no caso Salomão. E ele começou a construção desse templo. E diz a palavra de Deus que ele procurou realmente os melhores materiais para fazer esse templo para Deus e batalhou muito durante 7 anos. E o certo é que depois de 7 anos ele conseguiu concluir aquela obra, uma obra que era, claro, para a época, alguma coisa grandiosa, né? E ele fez uma festa, matou mais de 122 mil carneiros, fez um sacrifício matando bois. Foi uma festa nesse dia, na inauguração do templo, e ele sentiu-se assim com aquele dever cumprido, com aquela sensação de ter realizado de fato um projeto que estava no coração do Pai, que Deus havia colocado, e que de repente ele conseguiu atingir o objetivo. E depois que terminou a festa, que demorou vários dias, ele entrou na sua Câmara Real e Deus resolveu falar com ele e explicar para ele o seguinte: o que é que ele fica motivado para atender a oração? O que é que deve acontecer, ou como é que nós temos que nos comportarmos exatamente para que ele possa ouvir a nossa oração, para que as nossas orações cheguem até os seus ouvidos. E nessa conversa de Deus com Salomão, Deus acabou então revelando os critérios para atender a tua oração, para atender a minha oração, a nossa oração. E esses critérios são critérios que não estão nada ligados com templo, com instituição, com fulano que é poderoso, que vai orar por você e que vai acontecer alguma coisa, porque tudo isso às vezes paira no inconsciente coletivo de que você só é abençoado se Beltrano orar por você, se fulano orar por você. Não é isso? Às vezes tem pessoas que às vezes saem da igreja porque está com um baita de um problema e ele fica um tempo ali na igreja, o problema não se resolve, ele pega e diz: eu vou sair da igreja e vou para outra igreja porque a oração do pastor não é forte, né? As pessoas têm essas coisas. Como a oração aqui não é forte, eu vou para ali, que falaram lá que a oração é forte e tal. Como se a oração forte dependesse do pastor, dependesse da instituição ou dependesse de alguma coisa do gênero, que na verdade não é. O que faz uma oração forte não é o fato dela ser feita por mim, pastor Paulo Guilherme, ou por qualquer outro pastor, ou ser feita dentro de um templo da igreja quadrangular. Negativo. O que faz a oração forte é o nome de Jesus e a vontade de Deus soberana em querer fazer realmente aquele milagre, em querer dar uma resposta. É isso que nós podemos observar dentro da palavra de Deus. E o Salomão então entrou na sua Câmara Real, e quando ele entrou na sua Câmara Real, ele ficou simplesmente impressionado com que Deus se manifestou para ele, se revelou a ele,
e foi falar para ele o que ele achava, o que ele entendia Deus e da forma como ele queria. Primeira coisa, Deus aceitou o templo. O templo que ele construiu, que foi muito bonito, muito bem feito, Deus aceitou. Não há dúvida disso que o templo é importante, senão Deus não aceitaria. Mas o templo não é tudo. A prova é que esse templo depois foi destruído, não é verdade? Mas Deus aceitou o esforço dele, o esmero dele, em querer fazer um lindo templo, um bom templo, um lugar bonito para poder reunir as pessoas e, consequentemente, oferecerem louvores a Deus. Mas Deus disse então para ele, para Salomão, qual era o critério para poder atender uma oração, que é exatamente o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deus falou assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, abençoarei a sua nação, e estarão atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, disse Deus. Bem, quando Deus falou isso, ficou claro que esses são os critérios da resposta da oração. Você está me entendendo? Deus falou bem, eu aceito o templo, mas tem um detalhe: diga para o povo que, pelo fato de estarem num templo bonito, pelo fato de estar num templo que eu aceitei como um bom lugar para reunir meu povo, não significa agora que eu tenho que atender as orações que vão ser feitas neste lugar unicamente porque vocês estão no templo. Mas o meu critério de resposta de oração é comportamental. Diga ao meu povo o seguinte: o povo que se chama pelo meu nome, que é chamado de povo de Deus, a primeira coisa que eles têm que entender, que para eu poder atender ou dar resposta de oração, eles têm que aprender a se humilhar. O que é aprender a se humilhar ou se humilhar? É quando você reconhece a soberania de Deus, você sabe que você não é merecedor de nada, que você não tem autoridade nenhuma para estar determinando alguma coisa ou para estar pressionando Deus. É quando você se coloca numa posição humilde, humilhado, implorando ao Deus eterno que Ele tenha misericórdia de você e te dê uma resposta daquilo que você está buscando, não por teu merecimento, não porque você tem méritos, mas porque você depende da misericórdia de Deus para que isso aconteça. Por isso ele falou: se o meu povo se humilhar, depois dizia orar. Orar é uma prática que tem que ser sua. Você está me entendendo? Porque às vezes as pessoas, elas querem viver uma vida abençoada unicamente na dependência da oração de outras pessoas. Tem gente que não ora, só pede: ora por mim, ora por mim. Ele vive atrás de oração, vive atrás que orem por ele, ou que façam alguma coisa por ele. Se alguém diz: olha, ali tem uma irmã que é poderosa para orar, para falar em profecia, ele vai lá atrás porque ele tem essa dependência de que alguém esteja orando por ele. Não, você tem que aprender a orar. Você tem que aprender a se humilhar e a orar. Você está me entendendo? E buscar. O que é buscar? Buscar é nada mais, nada menos do que a perseverança dentro realmente dessa oração. É quando você não desanima, quando você corre atrás, quando você é insistente ali naquela busca que você acredita que vem da mão de Deus, que vai te beneficiar e, consequentemente, você sabe também humilhado que não merece, mas você corre atrás e busca porque você quer aquela bênção para a sua vida e acredita que só quem pode dar é Deus. E a outra coisa que ele falou foi se arrepender dos seus maus caminhos. Oração, para ser atendida, tem que haver conserto também. Nós temos então que tomarmos uma posição e termos consciência da necessidade de conserto. Às vezes a nossa vida está precisando de conserto. Às vezes estamos precisando arrumar uma coisa aqui, outra coisa ali. É a primeira coisa então importante, é nós termos a consciência disso e buscarmos esse conserto, que é muito importante e fundamental para que uma oração seja atendida. E Deus falou a Salomão que se o povo fizesse isso, que aí ele ia ouvir nos céus, que ele perdoaria os pecados de cada um e abençoaria a terra em que eles estavam vivendo. Portanto, você que está me assistindo através desse vídeo, Deus quer atender a sua oração. Mas esses são os critérios. Você está me entendendo? Por que eu digo isso para você? Porque tem gente que fica achando que para Deus poder atender a oração, você tem que dar altas somas em dinheiro para a igreja. Outro diz que você tem que fazer altos sacrifícios para poder, através do sacrifício, pressionar a Deus uma resposta. E na verdade não é.
baseado no que Deus falou para Salomão, é humilhação, oração, buscar se arrepender dos maus caminhos para que Deus possa se sensibilizar e ter misericórdia de você e, consequentemente, abençoar você. E eu digo uma coisa para você, oração forte é aquela que é feita no nome de Jesus. Oração forte é aquela que é feita por você quando você realmente se condiciona a esses critérios estabelecidos por Deus para a sua própria vida. Aí você abre a boca e não tenha dúvida, Deus começa a confirmar o que você está pedindo. Você não depende de ninguém para ser abençoado. Você não depende da minha oração para ter acesso a Deus, nem da oração de ninguém, de pastor nenhum. Não, você depende de você e Deus. Por quê? Porque foi dado a você o direito de poder orar. Você está me entendendo? Jesus até ensinou você a orar. Mostrou como se ora, organizou mais ou menos como tem que ser feita a sua oração. E quando você faz tudo dentro desses critérios de Deus, eu tenho a certeza de uma coisa: você vai obter resposta. Tá certo? Que Deus abençoe você e ajude você. E olha, se Deus der resposta de oração para você, se você está assistindo esse vídeo e pensou em tudo isso e vai exatamente fazer do jeito como diz a palavra, tenha certeza, Deus vai te dar uma resposta, aí depois você me conta. Tá certo? Que Deus te abençoe.